Oi! Voltamos para a nossa aula de ciências hoje. Isso mesmo! Quantas coisas aqui! Olha só, nós estudamos, em cada conhecimento que a gente adquire, vai somando e vai construindo um pouquinho mais. Vocês se lembram que lá no segundo bimestre nós estudamos sobre os 3 elementos que compõem a vida aqui na Terra? Quando Deus criou o nosso planeta, Ele preparou tudo e sem esses 3 elementos não poderíamos viver aqui. Quais eram eles? Ah, alguns lembraram, outros estão assim, ó. Ixi, não lembro. Então, vamos relembrar. Vamos. A terra, onde nós vivemos, o ar que usamos para respirar e sem respirar ninguém sobrevive, e a água. Isso mesmo. Esses 3 elementos é que proporcionam a vida aqui na Terra. Sem eles, a gente não viveria. Verdade, nem nós, nem os animais. Exatamente. Depois que Deus organizou a Terra, Ele começou a criar os seres vivos que iriam viver aqui. Isso. E nós temos seres vivos que vivem na terra, seres vivos que vivem na água e seres vivos que vivem no ar. Não é só no ar, né? Eles não passam o tempo todo no ar, mas eles se locomovem e a maioria do tempo é no ar. Nós vamos estudar sobre Os seres vivos. os seres vivos nesse bimestre. Muito legal! Gostaram? Então põe aí a sua cabecinha para funcionar e pensa nessa pergunta. Quais são os seres vivos? Quem são os seres vivos? O que tem ao redor aí de você agora? Tem vida? Pensa aí na sua Respira. cabecinha. Será que tudo que a gente tem aqui no nosso planeta são seres vivos? Será que qualquer tipo de objeto é um ser vivo? Ou será que todas as pessoas são seres vivos? Vamos parar para pensar e aí a gente analisa. Prof. Simone, como é que eu sei que um ser está vivo ou não? O que você precisa identificar em você para saber se você está vivo? Coração batendo? Verdade, coração batendo. Mas tem que estar Respirando. Então, o que precisa de respiração tem vida. Isso mesmo. Lembra que Deus, quando criou lá, montou o boneco Adão, ele soprou e deu fôlego de vida para ele. A partir do momento que ele começou a respirar, ele se tornou um ser vivente. Então, todos aqueles seres que respiram são vivos? Exatamente. Ai, que legal. Todos que respiram. Só isso? Os seres vivos só respiram? Ou será que tem mais alguma característica dos seres vivos? E agora? Ah, e tem uma que eu gosto muito. Fala então. Os seres vivos comem. Todos Verdade. os seres vivos se alimentam. Verdade. Ai, nesse frio é tão bom comer. Uhum. E aí, você tem se alimentado bem para continuar sendo um ser vivo? É verdade. Mas não é qualquer alimentação, né? Não, não é qualquer alimentação. E cada tipo de ser vivo tem uma alimentação diferente. Verdade. Por que eu não posso comer a comida do passarinho, por exemplo? Porque olha a estrutura do passarinho e olha a nossa estrutura. Se a gente comesse a mesma quantidade do passarinho, acho que a gente ia continuar com fome. Verdade. Alguns alimentos Deus colocou como alimento para todos os seres Verdade. vivos, né? Ai, outra coisa. As frutas. Sabiam que quando Deus criou o mundo, a nossa alimentação era composta de frutas, Verduras. legumes e cereais. Não tinha nada De de chocolate, de hambúrguer. açúcar. Ai, não tinha hambúrguer. Não tinha essas Batata coisas. frita. Então, tinha batata, né? É. Mas não Não fritava era frita. ainda, não. Não. E sabia que por causa dessa alimentação, que era bem natural,
bem cheia de nutrientes, as pessoas viviam muito. Muito Na Bíblia mais. diz que Adão viveu 600 e poucos anos, que os outros, agora não vou lembrar o nome Eu de também todo não mundo, vou lembrar, adianta. porque viveram Mas tem gente que bastante. viveu 800, 900, as pessoas viviam muitos anos. E aí, depois do dilúvio, que a gente começou a ter uma alimentação com carne, com processos que não traziam tantos benefícios, a gente passou a viver bem menos. Por consequência dos alimentos não serem mais natural como Deus nos deu. Ele passa por processos onde ele perde vitaminas e nutrientes importantes. Isso mesmo. Você falou uma coisa aí que eu fiquei pensando. Quando passa lá no processo que perde as vitaminas, será que ele perde a vida também? Porque as plantas, os alimentos, eles são seres vivos? São, São seres vivos, verdade. né? Mas tem uns que não acho que tem vida mais. Não. E agora? Vamos brincar? Vamos fazer uma Suco, brincadeira? por exemplo. É. O suco de frutas. Passou pelo processo? Diz lá na caixinha que tem vitamina. Mas as vitaminas mesmo tá lá no fruto que você corta, espreme, a mãe bate no liquidificador, faz o suco natural. Uhum. Vamos fazer a nossa brincadeira? Vamos. A brincadeira é o seguinte: a gente te mostra um objeto ou alguma coisa aqui e você nos diz se esse objeto é um ser vivo ou não. E aí a gente conversa e pensa sobre isso, combinado? Se tem vida ou não. Se tem vida ou não. Então coloca aí a sua cabeça para funcionar. Ativa a imaginação, porque não vai dar pra gente trazer aqui um leão de verdade. É verdade, ó. Esses animais, nós vamos fazer de conta que eles são de verdade. Então, eles não são pelúcia, eles são de verdade aqui, imagina. Ativa a imaginação aí. Tá E aí, bom. agora a gente vai brincar. Vai lá. Primeiro objeto que eu quero te mostrar. Um tecido. Será que o tecido é um ser vivo? Ai, tão bonitinho esse tecido. Tecido é um ser vivo. Será que o tecido é um ser vivo? Vamos lá pensar. Primeira característica. Respiração. Tecido respira? Outra característica. Os seres vivos, eles nascem, crescem, se reproduzem, eles aumentam, né, de quantidade. E depois eles ficam velhinhos e morrem. O tecido faz essas coisas? Não? Então, tecido não é ser vivo. O que mais? Posso escolher? A banana. Ai, cheirinho gostoso. Banana branca. A banana é um ser vivo? Deixa eu pensar. Respira? Não. Agora ela não respira mais, porque ela já não tá mais presa na planta. Ela nasce, cresce. Tem semente, então quer dizer que se eu plantar, a semente se produz ali, né? Germina e cresce. Eu acho que a banana é um ser vivo. Eu também acho. Porque quando ela é uma plantinha, ela vai crescendo, como a Prof. Kelly falou. Ela vai se reproduzindo. Depois, ela estraga e morre. Ela morre. Não tem aquela banana que não dá de a gente comer mais, Estragou, que estragou? passou. Então, ela não respira quando está aqui, o fruto pronto. Mas quando ela está lá na germinação, na árvore ainda, para crescer e se reproduzir, ela respira. Então, é um ser vivo? Muito bem. Próximo. Ai, olha que bonitinha essa plantinha. A plantinha é um ser vivo? Ela precisa de ar para respirar, ela precisa do sol, da terra, para ela poder crescer. Isso mesmo. E sabia que a plantinha respira? É verdade. Aí você fala assim, mas prof, ela nem tem nariz. Não tem nariz não, mas Deus é tão inteligente que ele colocou mecanismos de respiração nas plantinhas. Daqui a pouco a gente vai fazer uma experiência e você vai ver. As plantinhas são seres vivos. O que mais?
A abelha. A abelha é fácil. A abelha é um ser vivo. Ela respira, ela nasce, ela cresce, ela tem filhotinhos. Ela tá envelhece. ferroada. É, mas ela só dá ferroada quando a gente aperta ela. Se ela estiver só verdade. voando, ela não dá ferroada. Mas ela é um ser vivo, ela foi criada por Deus. Isso mesmo. E agora eu tenho uma pegadinha pra você. Lá vem ela. Hã? Olha aqui, uma telha. A telha, essa telha é um ser vivo? Não, Não? não. Agora eu vou pra pegadinha. Sabia? A telha que eu tenho aqui é uma telha que tava lá no telhado da minha casa. E quando teve aquele ciclone, ela caiu e quebrou. E aí a gente trocou. E eu fui olhar e eu percebi que ela tá toda verde. Vocês estão vendo aí? Que ela tá verde, tá branca, tem umas bolinhas. Essas bolinhas aqui não estavam na telha quando a gente colocou da primeira vez. Da onde saiu essas bolinhas, essa parte verde? Será que essa telha tem vida? Isso se chama fungos, bactéria, Lodo. que fica lá no teto. Então pega sol, pega poeira, pega chuva e vai criando todo esse lodo verde. Então, o lodo é vivo ou não? O lodo é vivo. Então a minha telha é viva? Não. Ah. O objeto aonde esse lodo, essas coisinhas verdes estão crescendo, não tem vida. Mas essas coisinhas verdes aqui, a gente chama de colônia de bactérias, que nome chique. Eles têm vida. A gente não vê nariz, não vê corpo, mas eles estão se reproduzindo, tá aumentando, tá vendo? E vai aumentar cada vez mais se você deixar ali paradinho ao ar livre. Eles só precisam de iluminação, umidade e ventilação. E aí o negócio cresce. Ninguém gosta deles, mas cresce. Dá um trabalho para limpar quando cria. Quem tem calçada aí de piso bruto, acontece muito isso. Então até aqueles seres que não tem cabeça, não tem olho, não tem perna, também tem vida. Também tem vida, porque eles precisam dos elementos essenciais da natureza que Deus nos deu. Se precisa do sol, da água, do ar, tem vida. Ai, é verdade. Legal. O que mais? Quem comeu pipoca nas férias? Eu comi muita pipoca nas férias. Pipoca. O milho, esse milho aqui da pipoca, tem vida? Ele respira? Ele precisa de algum elemento da natureza para se reproduzir? Qual elemento, Prof. Kelly? Então, Deus colocou dentro de cada sementinha uma fórmula mágica, vamos chamar assim. Fórmula secreta. Uma fórmula secreta, que deixa a sementinha dormindo bem quietinha. Mas quando ela entra em contato com a umidade, às vezes ou da terra onde a gente planta, ou do algodãozinho molhado que a gente faz para crescer o feijãozinho, ela brota, ela germina. E aí essa fórmula secreta cresce dentro da semente. Então, esse milho aqui, se a gente vai comer, vai esquentar na panela, ele vai perder a vida. Mas lá dentro, se a gente colocar ele na umidade, plantar, ele cresce. Então, tem vida. Então, tem vida. Tem um milho, aquele milho verde, que você compra lá na verdureira ou às vezes no mercado, que já não é tão natural, porque daí passou pelos processos de latinha. Ah, não, aquele de latinha não tem mais vida, não. Já cozinhou, já esfriou, Então, aí é igual esse daqui, não tem mais perdeu vida. a fórmula secreta. Então, o milho que tem vida é aquele que você compra a espiga. A espiga lá na verdureira ou que você tira lá do sítio, da fazenda. Aquela espiga bonita que você vai tirando assim, tem um monte de cabelinho, vai tirando os cabelinhos. Aquele tem vida. Isso mesmo. Então,
Então nós vamos ver só mais 2 objetos para vocês dizerem se tem ou se não tem vida. Pode escolher. Pode? Pode. Então, tcharam! Ai, foi Deus que criou a pedra. É, Ela é tão bonita. Deus, Tem vida? Deus criou a pedra. Ela tem vida? Ela respira? Não. Ela se reproduz? Filhotinho de pedra? Não, nunca vi. Ela come? Ah, também nunca vi a pedra comendo. Então eu acho que não tem vida. Ah, poxa vida. A pedra não tem vida. Não tem. Ela é um elemento da natureza criado por Deus, mas não faz as bases que a gente tem de respirar, comer, se alimentar, crescer. Então, não tem vida. E esse aí? Aqui eu tenho um pacotinho de... Vocês comem aí. Em todas as refeições, eu acredito. O arroz. O arroz tem vida. Esse arroz aqui, ó. Esse aqui tem vida. Esse que tá aqui no pacotinho, que tá aí no pacote do seu armário aí, da cozinha. Esse é difícil, pessoal. Esse é difícil. Eu acho que é a mesma situação do milho. Então, por isso que eu disse que esse é difícil. Porque o milho, se a gente plantar, ele brota. O feijão, ele brota. Mas o arroz não brota. Sabe por quê? O arroz não brota? Não. Ah, Sabe por quê? por quê? Se você pegar e ir lá na plantação e ver o pé de arroz, não tem nada a ver com esse daí. Verdade. O nosso arroz de verdade passa por vários e vários processos até ficar assim branquinho. É como se ele tivesse várias casquinhas. E a primeira casquinha é bem marronzinha e grossinha. Aí eles esfrega, tira aquela casquinha e ele fica só marrom, não tá mais grosso. Aí vai para outro processo, esfrega, aí fica mais clarinho. Nossa, e esfregou mais tanto. clarinho até ficar branco assim. Já era as vitaminas. Tudo, a caixinha da... A casquinha A do casquinha arroz? já era tudo. Não Então, tem mais. o arroz que tem vitaminas E que é tem aquele vida. escurinho, o integral. É. O integral, ele tem mais vitaminas. Tem porque mais vitaminas. não passou pelos processos para deixar branquinho. A gente gosta do arroz branquinho. Eu também. Gosto. Mas, Mas esse não tem vitamina. mais vida. Não tem vida. Não brota. Mas aquele que tá lá plantado, aquele tem. tem vida. Muito bem. Gostaram? Então agora nós vamos brincar de alimentação. Alimentação, É. como vai ser? Eu te falo um bicho e você me diz qual é a alimentação preferida dele. Porque todos os seres vivos precisam se alimentar. Tá bom. Se a gente não se alimentar, deixa de ser vivo, né? Vai. Pode ser. Vamos ver, será que eu consigo? Então. Primeiro ano de ajuda professora. Primeiro deixa eu ano A e B, pensar. ajuda lá. Quero saber qual é a alimentação da vaca. Fácil da vaca. É fácil. É fácil. A vaca vive aonde, pessoal? Na fazenda. Na fazenda. Lá na fazenda, onde ela vive, o que que tem bastante, assim, onde ela pisa? Cocô de vaca? É cocô, mas antes do cocô ela não come. Tem bastante terra, tem bastante mato e tem um matinho que ela adora. O capim, que foi criado também por Deus. Olha só, Deus criou a vaquinha e também deu alimento para ela. E ela come o seu alimento preferido, que é o capim. Até deixar aqui do ladinho dela. Muito bem. Deu fome. Agora fala outro. Alimento preferido de um bichinho. Qual vai ser o bichinho? Lá da fazenda também, Qual? a galinha. Galinha? Ah! Galinha. Ai, mas galinha come tanta coisa. A galinha cisca o dia inteiro. Come. Ah, deixa eu dar uma dica. Galinha come escorpião, que faz mal pra gente. Come barata, que faz mal pra gente. Come mosquito. Eu sou mó fã das galinhas.
Mas, fora essas coisinhas que elas comem lá pelo mato, ciscando, o alimento preferido da galinha é o... Tchau, 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 tchau. O milho. Ó. Eu também gosto de milho, né? Mas Eu também gosto de o alimento preferido... Ah, mas o milho da galinha não é esse. Esse daqui é o milho de pipoca. O milho da galinha é bem maior. bem maior, É, bem mais gordinho. mas não passa por processo. Não, é igual esse, assim, só que o formato é diferente. É. Sequinho, assim. Muito bem. Próxima alimentação. Próximo animal? Fala aí. Qual é a alimentação preferida do macaco? É fácil. É fácil? É fácil. Qual é? A gente já falou aqui. É a banana. Ah, é verdade. A E a banana. banana. Ai, é tão gostoso uma bananinha, né? E o macaco come o tempo todo se ele vê banana, né? Ah, é. Eu queria um macaco, nunca tive um macaco. Mãe, fez um saguizinho em casa. Bonitinho. E o Ah. último, então? O último. Aham. Tem lá na fazenda também. Tem? Às vezes as pessoas criam em casa. Hum. Qual é o alimento preferido do coelho? De olhos vermelhos, de pelo... Ah, deixa eu ver. Ah, essa eu sei. Qual? Quando eu era criança tinha um coelho chamado Pernalonga que adorava uma cenoura. Muito bem. Então agora que você já sabe os alimentos preferidos desse bichinho, é hora das nossas realizações. Isso mesmo. Vamos? Isso aí. Você vai pintar no seu livro uma paisagem, mas só pode pintar os seres vivos que aparecem na paisagem. Ixi, cuidado, hein? Lembra que a Só gente os seres combinou? vivos. Ó, pedra não é ser vivo, água não é ser vivo, cadeira, essas coisas É não. verdade. Pinta só o que for ser vivo, combinado? Que respira, se reproduz. Isso aí. Beleza? E depois você liga todos os alimentos preferidos dos animais lá no nosso livro também. Ah, é fácil. A gente já deu as dicas aqui. Aham. Facinho. Quero ver, tá bom? Combinado? Beijo. Tchau. Oi, pessoal! Vamos para a nossa atividade de ciências, que tá com um tema super legal esse bimestre, os seres vivos. E nós vamos ver sobre os seres vivos da Terra, aqueles que vivem na Terra. Aqui na nossa página 78, nós temos um menino e uma menina. Deixa eu ver, vou dar o nome dele de Bruno e o nome dela de Vanessa. O Bruno está brincando com o cachorrinho, dando comida para o coelho, e a Vanessa está fazendo carinho em dois gatinhos. Enquanto isso, uma tartaruga, um cachorro e um outro coelhinho brincam por ali. Os animais foram feitos por Deus para nos alegrar, para nos acompanhar, para que nós pudéssemos cuidar deles. É tão legal ter um bichinho de estimação, não é mesmo? Eu sei que aí na nossa turma tem um monte de gente que tem bichinho de estimação. E quando não tem o bichinho em casa, tem lá no sítio, às vezes na casa da vovó, do vovô. Eles são os amores, não é mesmo? Mas nós precisamos cuidar muito bem deles. Dar alimento, dar água, proteger, dar banho. Assim, eles vão ficar ainda mais felizes. O solo é o lar de diferentes seres vivos e muitas espécies de plantas e animais dependem do solo para viver. Aqui na página 79, você vai pintar a figura apenas daqueles seres vivos. Olha só, aqui nessa paisagem nós temos árvores, uma onça, plantas, flores, banco, pedra, grama, peixes, terra, água, pato, sapo. Nossa, quanta coisa! Você vai pintar só os seres vivos. Lembra de tudo que a gente conversou aqui no vídeo, tá bom? Lembra que alguns objetos aqui não são seres vivos. Então, presta bastante atenção. E pinta bem colorido e bem caprichado. Ah, como a figura é grande, você pode chamar alguém para te ajudar.
Pode ser o mano, a mana, a mamãe, o papai, para te ajudar a pintar. Não tem problema, tá bom? As plantas são a maior fonte de alimento para as pessoas e os animais. A alimentação deve conter frutas e verduras. Assim, a gente fica mais forte e saudável. Nós vamos ligar aqui na página 80 o alimento dos animais. Os animais alegram nossa vida e são ótimos companheiros. Além disso, muitos deles são úteis para o ser humano. A galinha, por exemplo, bota ovos e é comum que as pessoas tenham galinha para criar. O que é que a galinha come? Você vai ligar até o alimento preferido dela. E a vaca? O que a vaca gosta muito, muito de comer? Sabemos que, assim como nós, os animais têm alimentações variadas, mas aqui você vai ligar qual é o alimento preferido, combinado? E o macaquinho? Qual é o alimento preferido dele? E o coelho? Muito bem! Depois que terminar de pintar e de ligar, é só mandar a fotinho para a prof. Tchau!